motivo de bastante alegria estar nessa casa para adorar, para glorificar esse nome que é sobre todo nome. Ouvido pela primeira vez do pastor Antônio, pela vez do Zombeiro, pela vez do Martinho que nos fez esse convite. Não poderíamos recusar-nos, né? Porque praticamente nascemos aqui e estamos aqui para adorar esse nome que é sobre todo nome. Existem vários nomes, vários deuses, mas nenhum tem o poder que o seu Deus tem. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, capítulo 5, 27 e 28. É a palavra conhecida. Mas a palavra do Senhor, ela não se renova. Ela é nova. Marcos, capítulo 5, 27 e 28. A palavra não se renova, ela é nova. Se é nova, é tudo, um carro, uma casa. Mas a palavra do Senhor, cada dia, ela vem nova na minha da sua vida. O povo queria, quando Deus mandava maná, ele queria guardar para amanhã, né? Então Jesus tem que dar na hora para você. Quente, fresquinho. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 27 e 28, diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele uma grande multidão e tocou em suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Aqui fala, pode sentar. Aqui fala em dois milagres. Um que foi e um que veio. A Bíblia diz uma mulher, vamos começar pelo Jairo, um homem, príncipe da sinagoga, um homem conhecido, um homem que conhecia muito a palavra do Senhor. E ele ficou sabendo que Jesus iria passar por ali. Mas ele se prostrou perante Jesus e falou assim: Senhor, a minha filha está à morte. Vai na minha casa, coloca as mãos dela, para que ela sare e vive. E Jesus começou a andar. E de repente, aquela multidão apertou Jesus. Jesus continuou a andar. Só que lá na frente existia uma mulher, ela tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue. Gastou com todos os seus bens, com os médicos, e nada trazia cura. Mas ela só ouviu falar que Jesus estava passando por aí. Ei, eu vou falar para você uma coisa: Jesus está presente neste lugar. Às vezes você não sentiu a presença dele. Às vezes perdemos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está presente nessa noite. Desde o começo da oração, até na palavra, até na mesa apostólica, o Senhor estará conosco. Nós precisamos estar com o ouvido sensível para quando ele falar, nós captarmos a voz dele. Eu sempre falo, quando a minha esposa fala, eu consigo saber o tom dela. Quando meus filhos falam, eu sei o tom da voz dele. Mas quando o Espírito Santo fala, às vezes estamos todos percebidos que não conseguimos saber o tom da voz do Espírito Santo. Isso é preocupante para mim e para você, porque quando ele está na reunião, ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai e o Espírito de verdade. E ela ficou sabendo: Jesus vai passar por aqui. Aquela mulher era desprezada, imunda, excluída da sociedade, e ela não poderia colocar o seu rosto para fora. Às vezes assim, ela falou assim: simplesmente, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu sararei. Às vezes nós esperamos uma profecia, esperamos uma oração, que o irmão coloca a mão na nossa cabeça, né? Uma unção, mas simplesmente se eu tocar. É uma fé grandiosa, porque não precisou Jesus chegar até ela, ela foi até Jesus. Não, Jesus, toca na minha enfermidade, não. Ela simplesmente tocou nas mãos do Senhor. Ela tinha mil motivos para não ir atrás de Jesus. 12 anos sofrendo, acamada. Eu imagino ela falando assim: eu vou ver Jesus. Mas quando ela chegou lá fora, ela simplesmente viu uma grande multidão. E quando ela disse assim: eu vou para a igreja, e os obstáculos para a nossa frente. Não vai hoje não, vai terça-feira, vai quinta-feira, mas a bênção é hoje. O milagre é hoje. A restauração é hoje. Precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. E ela começou a caminhar com toda a sua dificuldade. Você entrou aqui, às vezes, você fala assim: o meu problema não chega aos pés daquela mulher. Mas Jesus não tem problema para ele. Não tem enfermidade, não tem causa impossível, não tem problema absoluto que possa solucionar. Mas basta nós entrarmos, você está no lugar certo. Basta você entrar no lugar certo. É na presença dele. Às vezes estamos no culto preocupados com amanhã e preocupados com ontem. Porque sempre falo: ontem passou, o amanhã é incerto, o momento é agora. Quantas pessoas já desceram essa cultura nessa tarde? E você está aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Mas simplesmente porque eu consegui acordar. Não é mérito nosso,
remédio daquele que nos deu a vida e vida com abundância. E ela começou a acompanhar Jesus, começou a acompanhar, e a multidão apertava, a multidão apertava. Quando a multidão começa a nos apertar, a primeira coisa que nós falamos é assim: é melhor parar. Porque a dificuldade é grande. Quando eu estava parado, estava melhor para mim. Mas eu comecei a caminhar, as coisas começaram a piorar. Mas nada nessa vida é fácil. Tudo tem um preço. É na vida material e principalmente na vida espiritual. Porque Ele pagou um alto preço por mim e para você. Não foi simplesmente Ele chegar e falar, está salvo. Não, Ele foi até na cruz para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. E hoje Ele só pede para que nós possamos adorar, alegrar. Chegamos preocupados com toda a situação e entramos dentro da casa do Senhor e não conseguimos nos prostrar, não conseguimos abrir o coração. Ele fala para mim e para você assim: eu estou aqui, é só você pedir que eu te dou. Eu estava lendo um livro há muitos anos atrás que havia um mendigo e todo dia quando o porteiro abria a porta ele entrava e ele falava assim: Senhor, Jimmy está aqui. Senhor, Jimmy está aqui. Senhor, Jimmy está aqui. Todo dia ele pegava e embora. Todo dia que o porteiro, ele era o primeiro membro da igreja, fora o porteiro. Ele orava e ia embora. E um dia ele veio falecer. Aí ele estava lá na pedra, Jesus chegou: Jimmy, Jesus está aqui. Jimmy, Jesus está aqui. Então quando você clama por ele, ele não vai te responder agora. Ele vai responder quando você mais estiver precisando. Nós vamos te falar: eu não vou suportar mais. Aí a bênção vem na sua vida. Aquela mulher foi da mesma maneira. Ela tinha muitos motivos para andar. Mas quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, e não era qualquer pessoa não era o presidente, não era a prefeita não, era Jesus de Nazaré. Mas a dificuldade é que ele entrou no meio do caminho, para ela voltar. Mas ela falou: simplesmente se eu tocar. Eu imagino ela vendo Jesus bem de longe: será que eu consegui chegar até perto dele? E às vezes nós estamos assim, somos crentes quantos anos aí na casa do Senhor? 30, 40, 100 anos e não conseguimos chegar perto de Jesus. A multidão nos oprime. Nós precisamos caminhar, mesmo que seja arrastado, mesmo que seja empurrado, nós precisamos tocar nas vestes de Jesus. E quando tocamos, a algo extraordinário acontece. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, preocupado o amanhã, mas o amanhã te pertence. Comece a adorar o Senhor nessa noite. Sabemos que você trabalhou, você teve um dia pensativo, mas Ele está no amanhã. Ele está preocupado com o seu cansaço, com a sua fadiga, com o seu problema. Ele está preocupado com você adorar Ele. E quando começamos a adorar Ele, a nossa alegria começa a aumentar. Porque damos glória, damos aleluia, né? Às vezes esperamos o irmão dar glória, né, pastor? E nós ficamos calados. Se o irmão dá glória, eu dou glória. O aleluia, o glória é individual. Você sabe do que você precisa. Você sabe aonde a dificuldade está apertando o seu coração, a sua vida. Mas eu preciso adorar. Eu preciso rasgar o meu coração quando ele está na presença do Senhor. E quantas vezes fechamos o coração? Não vou louvar, não vou adorar, não vou pregar, não vou cantar. Mas quem pede é eu. Se Deus fizer cantar, Ele é Deus. Se Ele continua da mesma maneira, Ele continua sendo Deus na minha e sua vida. E simplesmente ela conseguiu chegar perto de Jesus e tocou nas suas vestes. Imagina o impacto que aquela mulher teve quando ela tocou nas vestes de Jesus. Mas Jesus sentiu. Jesus parou. E quando Ele para, coisa extraordinária acontece. Quando Ele para, o milagre acontece. Quando Ele para, a bênção chega. Quando Ele para, tudo que está fora do lugar, Ele coloca no lugar. Porque Ele é o Senhor. E Ele parou. Falou assim: alguém me tocou. Sabe o que eu acho interessante? Na multidão é bastante. Muitas pessoas tocam, mas ninguém toca com sensibilidade. Empurra, toca, bate. Mas aquela mulher estava sensível a ouvir a voz do Senhor. E quando simplesmente ela tocou, saiu virtude das horas da presença de Jesus. E quando Ele para, Ele olhou, ficou esperando que alguém se apresentasse para falar: fui eu, Senhor, que te toquei. Toca no Senhor nessa noite. Ele está esperando simplesmente um toque. Simplesmente um olhar. Quantas vezes paramos de caminhar, ficamos fracos na fé, não conseguimos andar, as lutas, barreiras vêm para nos roubar a nossa bênção. Eu sempre falo: a nossa bênção não está no começo, a nossa bênção não está no meio, a nossa recompensa está no final, aquele que permanecer até o final.
Ser crente não é fácil não. Não é simplesmente vir para a igreja e ir embora não. É aguentar, é suportar as pancadas. É aguentar as afrontas. É aguentar as dificuldades. É aguentar as enfermidades. Porque o Senhor passou por tudo isso. E mesmo assim na cruz do Calvário falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Qual seria a minha posição nessa hora? As pessoas me maltratando, me xingando, chegar em casa e falar: Senhor, perdoa ele porque eles não sabem o que fazem. Mas nós precisamos entender que nós precisamos seguir Jesus. Nós precisamos imitar Jesus. Porque o mundo procura em mim e você coisas diferentes. Eu sempre falo assim: eu não deixo eu ser mais um na multidão, mas que eu venha fazer diferença na multidão, porque a multidão não é muita. Não precisa de mim para completar. Eu preciso fazer a diferença. E aonde você entra, o brilho do Espírito Santo abala cada coração. E nós precisamos ter o brilho do Espírito Santo na nossa vida para que nós possamos olhar e o povo falar e o povo dar crédito na nossa palavra. Quantas pessoas perderam a credibilidade de falar de Jesus? Você é cristão? Você é crente? Esse dia eu estava trabalhando lá, o rapaz falou assim: você é pastor, né? Eu falei: sou. Eu falei: não, aqui tem muitos pastores. Aí eu falei: tem o pastor Paulo. Aí ele falou: qual Paulo? Eu falei: o Pedro de Magno. Ele é crente. Olha a situação que nós colocamos no Evangelho. Nem pastor, ele é pelo menos crente. Precisamos dar exemplo. No trabalho, na rua, com os vizinhos. Quando todo dia Elias passava ali, isso a falava: aí vai o homem de Deus. Tem que ir uma mulher de Deus. Tem que ir um homem de Deus. Às vezes perdemos o foco em Jesus e começamos a focar no homem. E quando começamos a focar no homem, perdemos a bênção, perdemos a vitória. Mas aquela mulher começou a focar em Jesus. Eu preciso tocar nas vestes de Jesus. E ela falou: Senhor, fui eu que te toquei. Mas de repente chega um homem e fala assim: Jairo, a sua filha acabou de falecer. Jesus disse para ele assim: crê somente. Aleluia. Eu imagino Jairo indo atrás de Jesus. Jesus cura aquela mulher, de repente chega uma má notícia para ele e fala: a sua filha acabou de morrer. Qual seria a minha postura e a sua postura? Do lado de Jesus. E fala assim: sua filha acabou de falecer. Eu imagino o coração de Jairo. Eu estava tanto tempo chamando Jesus, chamando, encostando nele para ele me dar atenção. Ele não deu atenção. A mulher chegou rápido e foi curada. Mas a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então precisamos estar na presença dele. Se já desanimasse e fosse embora, ele não receberia a bênção. Você falou: vamos na sua casa. E quando chegou lá, ele ressuscitou a filha de Jairo. Glória a Deus. Esse é o poder que o Senhor deu. Esse é o poder que o seu Deus tem. Às vezes acostumamos. O tempo de cada faz nos acostumarmos com o dia a dia. Ficamos light, não queremos adorar, porque amanhã adoramos. Viemos no culto como se fosse um culto de rotina. Como entramos na missa, né? Entramos e assistimos o culto e vamos embora. Não, precisamos adorar. Porque quando ele nos procurar, nós estamos na posição certa. Esquecemos que ele está na reunião. Foi louvado tantos hinos aqui maravilhosos e nós ficamos calados. Não demos um glória a Deus. Não demos um aleluia. Isso daí é pior para mim, porque ele está aqui. Ele faz e acontece. Mas se eu não estiver na posição glorificando o nome dele, nada acontece para mim. Eu saio pior do que eu entrei, porque eu entrei aqui, perdi o meu tempo, saí criticando, fui embora. E Deus não operou na minha vida. Eu vi o Senhor operar na esquerda, na direita, mas não operou comigo. É culpa do Senhor? Não, é minha culpa. Precisamos estar atentos. A função do inimigo é roubar a nossa bênção, é roubar o nosso culto, é roubar a nossa vitória. Precisamos entrar na casa do Senhor, sentar e simplesmente adorar o nome dele. Já ele ficou desanimado, porque morreu a vida dele. Mas Jesus falou: crê somente. Eu não sei se você entrou aqui descrente, eu não sei se você entrou aqui com pouca fé ou sem fé nenhuma, mas sabe o Senhor, uma coisa, o Senhor fala para você: crê somente, porque a vitória chegará. Glória a Jesus. Mas não no nosso dia, é na hora que Ele quiser. Nós precisamos permanecer. Mesma coisa, não tem aumento. Quando vai ter aumento? Não sabemos. Teremos aumento. A sua vez vai chegar, não sabemos como, mas um dia ela vai chegar. A Bíblia fala assim: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem na manhã. Não sabemos o espaço dessa noite. Se é 24 horas, se é 36 horas, se é um ano, se é 2 anos. Nós precisamos estar buscando o Senhor enquanto se pode achar. Porque Ele está voltando. E quando Ele voltar, não vai ter como falar: Senhor, não deu tempo para me preparar.
Ele vai falar, quanto tempo está na minha casa, não se preparou ainda? Aí fica difícil, né? Então precisamos estar atentos, porque ele vai voltar um dia. E quando ele voltar, quando ele pegar desapercebido, a Bíblia fala sobre 5, 10 virgens. As 10 cantavam nas irmãs, as 10 falavam, as 10 pregavam, mas quando o noivo chegou, só 5 estavam preparados. Que o Senhor volte hoje e pegue nós todos preparados. Que o Senhor volte hoje e nós todos voltamos na glória. Porque vai ser lindo. É que eu sempre falo, aqui é só ensaio. O oficial é lá na glória. Mas precisamos estar atentos, que ele vai voltar. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o coração, aí eu chego com o coração fechado, fadigado, e não consigo abrir o coração. Mas o Senhor ele sempre está atento. E quando ele bate é para abençoar. E quando ele chega é para tirar a bênção. Mas precisamos estar atentos à voz da expedição. Porque ele vai te abençoar nessa noite. Mas não depende sempre dele. É 50% dele e 50% dele. Ele diz assim, o que é concordado, primeiro na terra, e depois é para o céu. Nós invertemos a situação, tem que vir do céu para a terra. Não, é da terra para o céu. É o louvor que sobe, é o glória que sobe, é a bênção que desce, a restauração que desce, o milagre que nós precisamos adorar. E quando nós adoramos, o nosso coração regozija. Quando abrimos o coração, nós podemos sentir a presença do Senhor. Podemos estar tristes, desanimados, fatigados. Mas quando abrimos o coração, hoje eu vou adorar. Hoje eu vou glorificar. Hoje eu vou até Jesus. Eu vou tocar no fazer, porque hoje Ele vai me curar. E quando eu chegar em casa, o meu problema vai estar solucionado. Quando eu chegar em casa, tudo vai estar diferente. Porque eu não busquei qualquer Deus. Eu busquei o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Senhor Ele fala conosco todos os dias. O que eu acho interessante, às vezes reclamamos por tudo, né? Reclamamos por pessoas que têm, coisas que não temos. Eu estava trabalhando no ano passado lá, eu fui comer uma marmita, coloquei em cima do lixo lá. Estava sobrado, só por dentro. Aí bateu um rapaz e falou assim, naquela marmita tem comida? Eu falei, tem um restinho lá. Eu posso comer? Eu falei, mas é resto. Era meu, eu acabei de comer. Não, mas eu posso comer, eu estou com fome. Quantas vezes reclamamos? Reclamamos por tudo e por nada. Aquilo foi um impacto no meu coração. Quantas vezes comemos ovo e reclamamos, né? O rapaz não tinha um prato de comida para comer. Meus irmãos, precisamos estar atentos. Precisamos ser gratos. Precisamos agradecer. Porque quando agradecemos, o Senhor começa a abençoar. Ah, eu não tenho hoje, amanhã você vai ter. Ah, eu não tive ontem, hoje você vai ter. Precisamos anunciar no Deus que nós temos. Não é simplesmente estar na igreja, mas estar na presença dele. Porque estar na igreja é fácil. Sentar nas cadeiras é fácil. Mas estar na presença dele é Senhor. Como diz Isaías, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Fala comigo. Muda o meu caráter. Muda a minha personalidade. Tira o eu. Tira a soberba. Tira o orgulho. Aquilo que me atrapalha. Faz eu sentir a tua presença. Tudo nos tira a atenção. Mas o que tem que nos chamar a atenção nessa noite é a voz do Espírito Santo. E ele está aqui nessa noite. Sai daqui restaurado, sai daqui mudado, sai daqui com a sua bênção, com a sua vitória, com a sua cura, porque o Senhor está aqui nessa noite. Ele pode fazer um milagre na sua vida, até na mesma história, o Senhor Ele vai te abençoar. Aquela mulher foi curada e Jairo foi curada. A filha dele tinha quase 12 anos, a mulher tinha 12 anos sofrendo aquele fluxo de sangue. O Senhor chegou na hora certa, mas ela também chegou na hora certa e tocou em Jesus. Amém? Deus abençoe. Louva a Deus pela vida de cada um. E simplesmente não sai daqui simplesmente só por assistir um culto. Sai daqui transformado. Porque quando tudo transformado, tudo de bom começa a acontecer. Amém?